a mais um Conexão. Quem abre o nosso programa hoje é o Felipe Iglesias. Boa noite, Felipe, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vindo, que é da casa. O Felipe está trabalhando aqui na Novo Tempo agora, né, Felipe? Qual departamento que você está trabalhando aqui? Tô aqui faz um mês praticamente. Tô trabalhando na parte da web, como ilustrador. Agora, o Felipe está retornando para Jacareí, né? Inclusive, o Chapolin conhece o Felipe desde pequeno, não é isso, Chapo? Olha, Luciano, não vamos falar de datas, né? Para não entregar a idade aqui, mas o Felipe realmente eu conheço desde muito pequenininho. Eu vou até aproveitar aqui e já mandar um abraço, porque a família é grande e eu devo muito a essa família. E aqui é engraçado que, assim, tá difícil a gente trazer o trio inteiro aqui, né? O Felipe, o Biel e o Lucas. Então, a gente está trazendo aos pedaços aí. Inclusive, ele vai cantar a música aos pedaços aí depois, no final. Mas é bacana. Eu quero mandar um abraço para o Biel Iglesias, para o Lucas Iglesias, para o pastor Fernando Iglesias, que é o pai dos meninos, e para a Maricel também. Inclusive, eu estou aqui na Novo Tempo, graças ao pastor Fernando que me trouxe aqui. Então, sou muito agradecido a essa família. E você pode participar e interagir conosco em nossas redes sociais. O nosso Facebook está aparecendo na sua tela, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão. Lembra de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha, Conexão sem acento. Para você que acompanha o Conexão, sabe que estamos fazendo uma série aí muito especial sobre os 3 poderes. E hoje vamos conversar sobre o poder executiva, é isso mesmo. Se você sabe o que é esse poder, participa da nossa enquete. Eu quero testar aí o seu conhecimento, já vamos discutir sobre esse tema. Chapolin, temos recados especiais, né? Temos sim, Lu. Vamos lá? Qual que é o primeiro? Começa comigo? Você pode conversar com você. Quero mostrar aqui a nossa revista parceira Conexão. Vou mostrar aqui para o Rogério, pode ser, Rogério? Essa é a nossa parceira, a revista Conexão. Nesse trimestre ela está falando a respeito do criacionismo. Então a revista, Luciana, que a cada 3 meses tem uma edição especial e nessa edição sobre o criacionismo está muito bacana. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, que acompanha a TV Novo Tempo, o programa Conexão, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/conexão e adquirir, olha só, vai chegar na sua casa de presente esse estudo bíblico, Resgate da Verdade, com assuntos atuais. Acesse esse site que está aparecendo na sua tela, que vai chegar na sua casa. Agora, Chapolin, quem quiser ter acesso agora a esse conteúdo, como é que faz? Luciano, inclusive eu fiquei sabendo que você está com um celular novo aí, né? Já dá para baixar o aplicativo aqui para começar o estudo bíblico. Já está dando para baixar, Luciano. O outro não dava que estava meio quebrado, agora esse aí você pode baixar. Se você tem também um smartphone, é só você entrar nesse endereço embaixo na sua tela. Você vai instalar um app aí inteiramente gratuito. Não importa se é Android ou iOS do iPhone, você pode ter acesso a esse conteúdo que a Luciana mostrou aqui diretamente no seu celular. Seu celular é muito mais rápido, mais fácil, você pode ter acesso agora na sua casa. Ano eleitoral, né? Em outubro, aí as eleições estão chegando. Então, aqui no Conexão, você vai ver muitos temas sobre política. Já começamos a conversar sobre os 3 poderes e hoje falaremos sobre o poder executivo. E eu recebo aqui, ela é da casa também, nossa amiga Bianca. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, jornalista Lu, aqui. Tudo bem, você de casa, essa câmera aqui, né? Jornalista aqui da Novo Tempo, né? Sim, estamos aí junto. Daqui a pouquinho já estamos lá no NT News, né? Trazendo as principais informações. E hoje Bianca participa aqui com a gente. Muito obrigada por sua participação. Que viu, isso, Bianca? é um prazer. E ele, que é diretor jurídico da Igreja Adventista em toda a América do Sul, o Dr. Luíde Braga. Tudo bem, Luíde? Boa noite, como vai, Luciana? Tudo bem? Tudo bem. Uma satisfação estar mais uma vez com vocês aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Ana, que é a esposa, né, do Dr. Luíde, minha amiga de Aracaju. Um beijo, Ana, para você, para a Ana e para as outras Anas também, né? São 2 filhas, né, Cheio de Anas lá em casa. Né? Ô, Luciana. Oi. O programa hoje está complicado, assim, porque, assim, ó, se a gente falar alguma coisa errada, tem uma jornalista aqui, né? A Bianca, tá, o jornalista. Tem que cuidar com a performance aqui. E se falar alguma coisa errada também, o Luíde... Também Mas eu tô aqui para te defender, cara. Advogado defende, eu tô aqui para te defender, cara. Hoje, Luciano, eu nunca... Ó, esse é o programa aí, Chapolin, que... Vou me segurar. Se eu estiver quietinho, não se preocupe, viu? Não se preocupe. Não, o Chapolin interage e participa com a gente. Agora, doutor Luíde, para quem está em casa, né? A gente já começou, nós já falamos sobre o poder legislativo aqui no programa, mas é importante contextualizar historicamente, né? A gente precisa entender como que surgiram esses 3 poderes na história, né? Alguma coisa nós estamos acostumados, tão acostumados que a gente não imagina a vida sem eles. E os 3 poderes é uma coisa muito comum para nós. Porque, veja, desde pequeno, quem participa um pouco de algumas coisas sabe que existe legislativo, executivo e o judiciário. A gente sabe mais ou menos que o legislativo faz as leis, a gente sabe que o executivo executa as leis e que o judiciário vai julgar a aplicação dessas leis. Mas a gente não tem que parar para pensar um pouco do que era a vida antes disso.
né? E antes disso, o que nós tínhamos era a tirania. Antes disso, o que nós tínhamos era o despotismo, ainda sobre alguma lei ou regido por alguma coisa, mas era isso que nós tínhamos, uma ausência. Então, a ideia dos três poderes, inclusive eu trouxe aqui para você conhecer o livro, né, que foi o grande idealizador, que é Montesquieu, foi o grande idealizador dessa ideia dos três poderes, que inclusive ele quase desistiu dela. Eu estava conversando isso com a sua produção, que ele chegou num ponto que ele disse, tanta gente já falou sobre isso, e ele quase desistiu de publicar uma obra que influenciaria toda a história política da humanidade, imagina. Ele quase desistiu porque ele achou que não era relevante, né? E a relevância é tão grande que nos influencia até hoje. Então, antes disso, nós não tínhamos o equilíbrio que nós temos hoje. Aí você me diz assim, mas não está tão equilibrado assim. Mas seria muito pior se não tivesse isso. Tanto é que eu fico muito preocupado, Luciana, quando eu vejo uma campanha ou algum problema na televisão que enfraquece algum dos três poderes. Porque o equilíbrio entre eles é essencial para a estabilidade da nação. E aqui, durante o programa, nós vamos falando um pouquinho o que acontece se há esse desequilíbrio. Agora, eu quero saber da Bianca. Bianca, você sempre se interessou por política? Depois de uma aula dessa, não dá vontade nem de falar, viu? O doutor Luigi é muito legal ouvi-lo, porque tem bastante conhecimento nessa área, principalmente de história também. Bom, o meu interesse por política, o meu interesse inato assim, por política, efetivo, aconteceu quando eu comecei a estudar jornalismo. Antes disso, eu acho que eu tinha um conhecimento sobre política muito voltado ao senso comum, quem sabe, né? Uma coisa assim, política igual corrupção. Nada mais do que isso, né? Associava sempre a política com algo ruim, né? Com algo ruim que seria a corrupção. Tão presente na nossa sociedade, né? Inclusive até nos primórdios aí da nossa história. Mas depois que eu comecei a me envolver mais com assuntos políticos, não necessariamente partidários, eu comecei a entender outras coisas e comecei a entender que a política é uma coisa boa. Política é uma coisa necessária para a organização de uma sociedade. É uma coisa interessante, a gente deve se engajar aí nos estudos para que a gente possa conhecer um pouquinho mais e sair um pouco desse senso comum que é ligar sempre a política a uma coisa ruim. Né? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e a política realmente, acho que o final da nossa conversa vai ser de que ela não é uma coisa tão ruim ou ruim, né? E a nossa repórter Caroline Oliveira foi às ruas saber exatamente isso. O que é que os jovens pensam sobre política? Será que eles conhecem de fato o poder executivo? Olha só. Você se interessa por política? Claro, né? Tem que se interessar. Claro que eu me interesso por política, afinal está envolvido em todas as atitudes que a gente tem no dia a dia. Em alguns casos, sim. Quais são os três poderes, você sabe me dizer? Sim, judiciário, executivo e legislativo. Não. Legislativo, executivo e judiciário. É o legislativo... Nossa, agora você me pegou, calma aí. É o legislativo... Nossa, pior que eu não vou lembrar. Legislativo... Ixi, eu vou ficar devendo. Legislativo, judiciário e executivo. Você sabe me dizer o que o poder executivo faz? Cria as leis, né? Faz emendas às leis e faz essa... Em geral, é elaboração de leis, né? O poder executivo é a gente mesmo que faz, o dinheiro, né? Porque tudo é imposto, a gente paga imposto que sai do nosso dinheiro, do nosso bolso. Executar as leis do país. O executivo, ele executa as leis que são planejadas pelo judiciário? Também não. Função do poder executivo? Nossa senhora, que pergunta difícil, hein? De que forma que você acha que o jovem pode estar mais atuante na política? Primeiro, informação, né? Se informar, tomar consciência e ter vários pontos de vista também, não só de um tipo de informação, e participar de comitês de bairro, comitês de prefeitura, tentar atuar de forma coletiva, né? É difícil, porque o pessoal não
é muito responsável, né? Não se liga muito com essas coisas. Ele passa despercebido, né? Indo atrás do que eles acham que é certo. Buscar. Se eles acham que é um partido é o correto, que eles busquem, vão atrás e atuem na política. O país ele vai ser feito dos jovens de agora, então depende totalmente. Afinal, é a gente que vai estar nas rédeas do poder. Passando mais informação para nós jovens, colocando isso dentro das escolas para ser um interesse para todo mundo realmente. Não protestando, não também fazendo bagunça. Eu acho que participando mais, né? Coisa que eu também acho que eu devo fazer depois dessas perguntas. Participando mais, conhecendo mais em quem votar. Pelo menos pesquisando um pouquinho mais na internet sobre os políticos já vai ajudar muito, sobre qual é o plano de cada um já ajuda demais. Em anos de eleição, você acha que os jovens estão bem informados para votar? Eu acho que a gente está na era da informação. Cada vez mais as pessoas estão se informando e não se conformando também. Muitos não estão preparados, não. Muitos votam a olho. Tem uns que até pensam assim, para votar, mas muitos votam a olho. Eu, por exemplo, voto em branco, porque eu acho que um é pior que o outro. Preparados, não. Quase que o nosso ensino ele não prepara os jovens para essa ação que é votar. São representantes políticos e se leva muito isso mais na deixa, assim, sabe? Não é uma coisa que se dá muita importância, até mesmo na educação dos jovens. Olha, não acredito que esteja preparado porque não tem assim uma movimentação para a informação dos jovens sobre os candidatos e os partidos. Então eu acho que o jovem está votando muito por influência e não sabe muito sobre o partido que ele vai votar. Na verdade não, porque ainda eles não sabem muito bem o que quer. E tem muita gente que fala, vou votar, mas não sabe nem o que aquele partido está querendo oferecer para o povo, na verdade. Olha, a grande maioria vota porque tem que votar, para ser bem sincero. São poucos que param mesmo realmente e dão uma pesquisada, procuram o que cada um, qual é o plano de cada um, o que cada um tem para oferecer. São bem poucos, viu? Para ser bem sincero. Muito bom, dá para ver que o pessoal aí está um pouco em dúvida, hein, Luciana? Mas antes da gente fazer uma pergunta para o Dr. Luigi, eu tenho um comentário da Cris Marques. Ela fala o seguinte: parabéns mais uma vez por esse programa que passa as informações de maneira interativa e divertida. Obrigado por fazer parte da minha vida. Beijos para a Luciana, para mim e todo o pessoal da Novo Tempo. Um abraço. Beleza? Quem que mandou o recado? Essa é a Cris Marques. Cris, um abraço para você. E eu tenho uma pergunta agora para o Felipe. Calma, Felipe, foi brincadeira. O Felipe está preocupado. Você vai cantar só, Felipe, não se preocupa não. Doutor Luiz. Obrigado. Deu pra gente perceber não dá para só cantar também, não? Pois é, pode ser. Deixa eu cantar também, Chapolin. Eu e a Luciana, a gente responde fazer um trio aqui. Mas deu para perceber que a galera está um pouco em dúvida, né, do que é o poder, desses três poderes, a função de cada um, né? Para a gente começar o programa de hoje, o que é o poder executivo, no caso do programa de hoje? O que representa ele, o que é? Essa dúvida me preocupa. Porque entender a função e o que é cada um dos poderes é essencial para que você escolha bem. Sim. Né? Porque se você não sabe nem como o básico funciona, do que eles vão fazer, é muito complicado você escolher alguém para exercer uma função. Então, veja, só para a gente fazer um resumo bem rápido para quem está pegando o programa hoje pela primeira vez e não assistiu o primeiro programa. O poder legislativo, eu não posso dizer que ele é o mais importante, mas ele é o poder com quem nós interagimos diretamente. Por quê? Porque nós escolhemos aqueles que são os nossos representantes, sejam vereadores, deputados ou senadores. Esses indivíduos, eles têm como responsabilidade fazer leis. E o engraçado é que quando a gente pensa em fazer leis, a gente fica imaginando assim, uma coisa complexa, né? As leis, o Código Penal, a gente fica imaginando... Porque na cabeça da gente só vem as grandes leis. Mas, na verdade, Chapolin, as leis elas são simples do dia a dia. Então, são votadas leis, por exemplo, para comprar uma lei, para fazer uma licitação, uma lei. Então, são muitas leis simples que são votadas. Qualquer um de vocês que tiverem, qualquer um dos nossos telespectadores que tiverem a curiosidade de ir ao Congresso Nacional numa sessão da tarde, né, onde não são votadas grandes questões, são as leis
corriqueiras são votadas, é muito interessante para você ir. Porque você vai ter uma pauta de uma quantidade gigante de leis e elas são colocadas em votação assim. Colocado em votação o projeto de lei 35, aqueles que permanecem como estão aprovados na unanimidade. Colocado em votação. E são votadas muitas leis numa velocidade grande. Por quê? Porque enquanto o legislativo faz essas leis, as grandes leis e as pequenas leis do dia a dia, diárias, ele produz, e o executivo ele vai executar essas leis. Aí já fala assim, poxa, mas eu só pensava nas grandes leis. Mas, por exemplo, se o presidente da República, ou o prefeito, ou o governador vai fazer uma compra, ou vai fazer uma doação de um terreno, por exemplo, para a construção de uma igreja, ou para uma entidade social, ou para qualquer outra coisa, ele precisa de uma lei. E é uma lei simples, que é feita pelo legislativo. Então, o prefeito, o presidente ou o governador, ele não tem poder para doar uma coisa, a não ser que exista uma lei autorizando ele a doar. Então, automaticamente, como é você que vai escolher esses representantes do Poder Legislativo, é você quem vai doar. Porque se o prefeito só vai fazer com a sua autorização através do seu procurador, é você que está fazendo. Isso é o dever ser. Então, esse é o Legislativo, ele faz leis grandes e pequenas. O Executivo, ele vai aplicar essas leis. E eu estava explicando para a Luciana antes da gente começar, é que a gente, quando pensa em administração, em poder executivo, a gente imagina na nossa administração, o nosso jeito de administrar. Ou seja, como administra aqui uma empresa, quem administra. No poder público é diferente. Administrar no poder público é só o que a lei permite. Administrar na iniciativa privada é você fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, enquanto você, como administrador na iniciativa privada, pode fazer tudo que você quiser, desde que não descumpra a lei, no poder público você só pode fazer se tiver base em lei. Então, o presidente da República, o governador ou o prefeito, quando vai fazer alguma coisa, ele tem que ter uma lei autorizando a fazer. E aí, o terceiro, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele entra no aspecto público fazendo essa fiscalização. Se o que o Poder Executivo fez está de acordo com as leis. Então, quando os três poderes são fortes, a sociedade, o país, a nação, anda em equilíbrio. Eu tenho muita preocupação quando, por exemplo, você tem um movimento que enfraquece o Legislativo. Porque sem o Legislativo, o Executivo fica com mais poder. E isso é ruim, porque isso pode caminhar para uma ditadura. Sim. Sem o Poder Judiciário, você enfraquece a independência dos três poderes e isso pode prejudicar tanto o Executivo quanto o Legislativo. E o Judiciário também, com excesso de poder, é perigoso. Mas, então, vamos lá, só para a gente entender, se eu estiver errado, você complementa. O Poder Legislativo, que cria as leis, eles são representados pelos deputados, vereadores e senadores. Senadores, certo? Isso. O poder... Nas três esferas, né? Isso. Municipal, estadual, distrital e federal. Mas vamos fazer o seguinte, já estão me cortando aqui, a produção está me chamando para o intervalo. A gente vai ficar com essa pergunta e eu quero complementar ela no segundo bloco. Tá certo, Luciana? A gente vai para o intervalo, já a gente volta, porque para entender um pouquinho melhor, né? Quem são os representantes em cada esfera desse tipo de poder, desses três poderes. A gente volta já.